Dado boa noite, gostaria que você comentasse o empate, fizesse uma análise do jogo. E o Náutico, na minha avaliação, agrediu muito mais o Sport no segundo tempo do que no primeiro tempo. Gostaria de saber o que você pediu aos atletas no intervalo para essa mudança de postura. Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito disputado, né? A gente espera sempre isso de um clássico, né? Duas equipes se enfrentando com toda a tradição, com toda a mística, e as duas equipes entram em campo pensando no resultado melhor para cada equipe, e acaba em alguns momentos do jogo excedendo em algumas situações, e acho que aconteceu de forma natural, um jogo disputado, um jogo brigado, um jogo lutado. Eu concordo em relação aos dois tempos distintos. Acho que a nossa equipe ela não se encontrou bem no primeiro tempo. Acho que o nosso encaixe de marcação não funcionou. Nós demos muito espaço para a flutuação dos jogadores do Sport nas costas dos nossos meias, e deu muita vantagem posicional para o Sport. Essa vantagem posicional, ela tirou um pouco da nossa confiança em relação a jogar, e nos restou poucos momentos de lucidez, de tranquilidade no primeiro tempo. No segundo tempo, houve uma troca no intervalo e houve uma mudança de desenho defensivo, né, para que a gente pudesse pressionar melhor os zagueiros do Sport. E acho que com isso também nós tivemos confiança a mais, né? Corroborando também com o gol feito logo no comecinho do segundo tempo, que dá muita moral, né? Dá muito mais força para a nossa equipe, e acho que a nossa equipe realmente jogou bem melhor no segundo tempo do que no primeiro. Dado, boa noite. Gostaria que o senhor comentasse a respeito do momento ali que teve de uma certa confusão ali na frente do banco de reserva, do seu banco de reservas. Você acabou, não sei qual a sua intenção, empurrando ali um jogador do Sport, gerou uma grande confusão, depois você foi até amarelado por isso. O que você poderia falar desse momento, o que foi que aconteceu? E aproveitando o gancho, foi um jogo que a animosidade foi acima do tom, mesmo por ser um clássico. Achei um jogo muito, muito pegado, mais do que o normal, mesmo sendo um clássico. Bom, acho que foi justo o cartão amarelo que eu tomei. Acho que eu merecia tomar o cartão amarelo. Mas eu justifico o cartão amarelo que eu tomei. Primeira falta do jogo, né? Primeira bola, uma falta, uma disputa, uma falta normal, próximo ao banco do Sport, próximo ao Anderson. O banco do Sport todo se levanta e vai à beira do campo. Eu alerto o Michelangelo e falei, olha, se deixar os caras vão apitar o jogo. No segundo momento houve uma falta do Anilson, que ele tentou proteger a bola, acho que foi falta. Acabou pegando no Jorginho, acho que foi falta. Mas o banco mais uma vez do Sport chegou e começou a interferir diretamente em todos os aspectos de animosidade do próprio jogo. E acho que o Washington acabou sendo um pouquinho passivo nessa forma. O Michelangelo também não conseguiu. Aí houve a situação onde o jogador do Sport deu um bico para a bola. Eu acompanhei bem a bola, realmente ela foi muito forte em direção ao torcedor. Eu me lembro demais, porque tem uma família próxima. Não sei se era uma criança que estava próxima. Então, assim, todo mundo que acompanhou a bola viu que a bola foi muito forte e poderia ter machucado alguém naquele setor, e criou-se aquelas animosidades dentro do campo. Quando eu olho para o lado, o banco do Sport está na minha área técnica. Aí eu falo, não, peraí. Se o quarto árbitro não vai intervir, quem vai intervir sou eu. Tomei a decisão, fiz o que tinha que ser feito. Falei pro cara que eu merecia o cartão amarelo, mas todos os outros 5 que estavam lá, eles mereciam também. Vão aplicar a regra, amarelo os caras e vão embora. Mas eu mereci o cartão, também não foi nada demais, faz parte também, um empurrãozinho aqui, outro ali, foi bom, deu uma parada no jogo também, nossa equipe estava desorganizada, deu pra... Tudo dentro do controle, segue o jogo, mas eu também acho que estava um pouquinho mais tenso o jogo, acho que o jogo foi um pouquinho mais brigado do que jogado. Mas não houve deslealdade em nenhuma das partes, nenhuma das equipes, acho que não houve antijogo, não... Acho que foi só apenas um pouco mais de disputas, vamos assim dizer. Dado, boa noite. Queria que você comentasse sobre a importância de conseguir pontuar num jogo como esse, dessa magnitude, quanto mais da forma como foi esse empate, e visando os próximos 4 confrontos que o Náutico tem no Pernambucano, com o objetivo de se classificar direto para as semifinais. É muito representativo esse empate.
para todos nós. Eu já citei várias vezes aqui em coletivas ou em outras entrevistas, né, sobre várias limitações que nós vamos encontrar e vamos enfrentar durante a temporada. Nós teremos problemas técnicos, nós teremos problemas táticos, mas esse grupo de jogadores, né, esse elenco que nós conseguimos montar é uma equipe valente, é um time valente, é um time que não... Nós jogamos o segundo clássico, correndo atrás o tempo todo e conseguimos buscar o resultado, não o que a gente esperava, não o que a gente queria, nós queremos vencer. E óbvio que nós precisamos lamentar o fato de não termos vencido. Mas 2 clássicos em sequência que a gente busca o resultado no final não é para qualquer equipe. Com toda a dificuldade de uma montagem de elenco, por enquanto na temporada nós perdemos um jogo apenas. Nós temos aí uma invencibilidade de vários jogos. Vai chegar um momento que nós vamos perder, mas é uma ilustração do que é essa equipe do Náutico. A equipe limitada talvez em alguns momentos tecnicamente, limitada taticamente, talvez falte isso e aquilo outro, mas não falta valentia para esses jogadores, não falta entrega. Desde quando nós firmamos alguns protocolos bem pré-estabelecidos, falei muito sobre disciplina, reclamei muito sobre disciplina no ano passado, falei que ia mudar completamente o vestiário e mudamos. Quando eu falo em perfil de atleta, eu estou falando justamente disso, né? Nós temos hoje um grupo de atletas que se doa demais para buscar sempre os melhores resultados para o clube, e isso tem me deixado satisfeito demais, porque eu sei que a gente vai ter dificuldade, vai ter limitações, mas nós vamos buscar sempre que puder, vamos buscar sempre o resultado. Professor, boa noite. No pré-jogo a gente falou um pouco sobre questão de modelo do jogo do Náutico, né? Aquela questão de esquema tático. Hoje o Náutico mais uma vez jogou no 4-3-3. E até insistindo um pouco no assunto para esclarecer, né, que o debate eu acho que enriquece, cresce. O que é que você observou do Náutico hoje com um parâmetro técnico sendo maior da temporada com o Sport, em termos de meio campo, que eu acho que é a principal coisa que muda desses 2 modelos de jogo, e se você concorda que afeta muito, por exemplo, o jogo do Souza, que é um cara que com 3 homens no meio campo tem que voltar um pouco mais, tem que auxiliar ali o Juan Galto. Se esse ponto é algo que você considera na hora de analisar e dar repertório de jogo à equipe do Náutico. Bom, primeiro eu te agradeço a pergunta, porque eu vou conseguir dissertar um pouquinho mais sobre quais são as minhas ideias de jogo. Eu falo muito sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu falo pouco sobre as minhas ideias. Primeiro eu te faço uma correção, nós não jogamos no 4-3-3. Nós jogamos no 3-4-3. Nós fazemos uma linha de 3 para iniciar a jogada com o Diego fazendo a função de construção, com a abertura de 2 pontas. Hoje o Paul aberto pelo lado esquerdo e o Regis aberto pelo lado direito, com o Júlio na referência. Nós temos um formato de losango por dentro. O Vitor Ferraz faz uma função interna com o Souza. E eu tenho um volante apenas, ou seja, a nossa equipe ela é ofensiva por natureza. Já na escolha das peças ela é ofensiva. Nós não podemos também misturar momentos do jogo. Todos os jogadores da nossa equipe eles têm função quando jogam e têm função quando estão sem a bola, ou seja, quando a gente marca. Então, todos os jogadores, quando estão sem bola, eles vão marcar de alguma forma. Quando o Souza estiver sempre de posse da bola, ele não vai estar sendo influenciado pelo outro momento do jogo, que é quando a gente está sem a bola. Ele continua sendo médio, ele continua tendo a rotatividade como principal trunfo, ele continua descendo para fazer bolas longas, que é a sua principal característica, ele continua tendo a responsabilidade de aproximar os jogadores da frente, e nós não podemos esquecer da participação de um jogador que para mim é fundamental, que é o Gabriel. Quando o Gabriel não estava em campo, quando ele estava lesionado, o Souza vinha fazendo a função mais à frente, jogando, porque o Gabriel não estava pronto. E eu tinha o Jean Magabeira, que era um volante de mais contenção. Nós tínhamos uma estrutura muito mais agressiva defensivamente e pouco participativa ofensivamente. O jogo contra o Porto nos trouxe essa lição de que nós podemos jogar um pouquinho mais. Eu posso ser um pouquinho mais ousado na escalação da equipe, e é isso que eu tenho feito. A nossa equipe joga com um volante apenas. O Vitor Ferraz é uma função de médio pela direita, o Souza é um médio pela esquerda e o Gabrielzinho é um meia que aproxima dos atacantes, que faz exatamente o que vocês já viram ele fazer em outros momentos, que não vai buscar a bola no pé dos zagueiros, não vai buscar a bola do pé, o Souza busca. Então, não vamos misturar as coisas. E o Souza continua sendo decisivo. Hoje, o Souza fez o passe do segundo gol,
passe era para ser pro Júlio, mas acabou indo pro Vitor, né? Que bom que a gente tinha 3 jogadores dentro da área. Em outras condições a gente poderia ter largado, desistido do jogo e não tinha ninguém. E o Souza conseguiu essa infiltração, conseguiu fazer a bola. Sim, nós tínhamos vários jogadores cansados em campo. Você nem me perguntou isso, mas eu estou adiantando, talvez algum colega pergunte. Eu fiz apenas 3 trocas hoje, porque eu entendia que aqueles jogadores que estavam em campo eram os melhores que nós tínhamos para poder empatar a partida. O Gabrielzinho só saiu porque começou a sentir câimbras, porque também senão não sairia e eu permaneceria com 2 trocas apenas. Não é porque a gente está perdendo, é que eu preciso trocar todo mundo. E a participação do segundo gol também é emblemático para mim. E também passo esse recado para o nosso torcedor, que às vezes perde a paciência. Pô, o Souza está cansado, o Vitor está cansado, a gente está perdendo. Eu sei, eu estou visualizando isso. Mas o segundo gol, a bola veio para a cabeça do Souza, que estava lá com tranquilidade, colocou a bola para o Júlio finalizar. O Júlio acabou perdendo o tempo da finalização e o Vitor estava dentro da área. O mundo parou. No meio da confusão, o mundo parou para o Vitor só encostar e colocar a bola para dentro. Talvez um outro ali vinha afoito, afobado, dava um bico, talvez até perdesse o gol. Então, também estou aproveitando para mostrar e para falar muito da importância desses 2 atletas no nosso desenho inicial, na nossa equipe. Foram 2 atletas remanescentes no ano passado, talvez os 2 questionados, o porquê da permanência. Eu estou alimentando muito isso para as pessoas entenderem o quão importante eles são para a gente. Professor, boa noite. O senhor acabou de esmiuçar o seu modelo de jogo, as suas ideias. Eu queria falar especificamente sobre estratégias, né? Que elas são pontuais a partir da análise, né, do estudo do adversário. E a gente que está ali junto da barra não tem uma visão tão privilegiada do jogo, mas eu consegui perceber algo específico, talvez na estratégia de vocês hoje, que é referente ao que o Júlio executou em meio a Sabino e Thierry. Gerava uma dúvida grande nos adversários. Em um dado momento, inclusive no gol, né, no início do segundo tempo, o Júlio faz o Thierry quebrar a linha, consegue ganhar o duelo para o Thierry e termina com um gol do Náutico. Queria que o senhor pudesse nos passar qual foi a ideia baseada nisso, porque por repetidas vezes eu consegui perceber essa dúvida que se criava e Thierry e Sabino, fora pelo menos do que a gente acompanha, de um nível de competitividade que eles apresentam normalmente, e muito, pelo que eu percebi, pelo menos na leitura que eu tive, gerado por isso que o Náutico tentou fazer hoje. Eu fico feliz da leitura e de também receber esse feedback, né, de que outras pessoas também estão visualizando o que eu pretendo fazer. O Júlio, ele tem pouca participação na construção. Ele não vamos fazer uma comparação com o jogo de hoje, não. Ele não faz as funções que o Wagner Love faz, por exemplo, que é um cara que flutua, que vem buscar a bola nos pés dos volantes, que vem baixar um pouco mais. O Júlio é um cara que fica tentando empurrar a linha para trás. É um cara que tenta empurrar a linha para trás. Mas no momento oportuno, quando eu uso 2 homens muito abertos, quando há a quebra do lateral na marcação do Paul ou na marcação do Regis ou do Caion ou do Matheus ou de qualquer outro que faça a função, em alguns momentos contra adversários talvez menos treinados, abre-se um dente entre lateral e zagueiro, é o espaço que o Júlio pode penetrar. O gol aconteceu num desses espaços, mas diga-se de passagem, é difícil quando a gente joga contra um adversário como o Sport, que tem uma dupla de zaga tão consistente, achar esses espaços, porque o giro da linha é muito sincronizado, é bem mais sincronizado do que em outras oportunidades contra outros adversários. Mas a ideia é essa, é esperar o momento certo para fazer uma diagonal. Se ele conseguir arrastar um zagueiro, eu posso contar com a penetração de um jogador vindo por trás. Geralmente é o Gabriel. No lance do gol foi o Vitor. Se perceberem em outros momentos, talvez com quem tem a oportunidade de enxergar o jogo mais de cima, com câmeras abertas e rever, é algo que a gente tenta explorar um pouco mais, que é a chegada do elemento surpresa. Lá no jogo contra o CRB, na coletiva eu falei, comemorei muito o gol do Caion, porque é justamente isso, é a entrada do homem que entra no segundo pau no espaço que vai ser deixado pela movimentação do Júlio. Então, não foi por acaso. É óbvio que
Foi lutado, foi brigado. Não acho que a gente fez um grande jogo. Não acho que nós somos superiores ao Sport. Não acho. Acho que o Sport foi superior. Mas eu já tinha, em outras oportunidades, eu lamentei empates sendo superior ao meu adversário, né? Tomando gol nos acréscimos. Foi assim contra o Retrô, foi assim contra o CRB. Então, ainda estão devendo aí uma para o Náutico nessa condição de não ser tão efetivo, ser tão qualificado tecnicamente, e a gente conseguiu o gol no finalzinho. Tem mais um ainda na conta, quem sabe a gente... Espero não contar muito, mas vamos buscar esses gols aí no final em alguns momentos de aperreio, assim dizer.